não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, onde nós anunciamos as nossas obras. Esse livro aqui, eu queria fazer só um pequeno parênteses, eu tenho recebido mensagem no Facebook de grupos que estão estudando essa obra. Podem estudar, podem mandar perguntas no Facebook. A obra já está com 70 mil exemplares vendidos, já pode ser considerado um best-seller. Eu não tenho distribuidor, tenho duas grandes distribuidoras para o Brasil, que é Boa Nova e a Candeia, em São Paulo. E a Sinal Verde, na própria Guarulhos, com o Mário Suriani. E o restante é a própria editora que envia por e-mail, ela facilita, ela envia pelo correio a preço de produção. E é um livro que tem mais de 330 e poucas páginas, 350 páginas. Mais de 120 referências bibliográficas. É uma pesquisa que eu levei 10 anos para fazer. Então é um livro que tem sido muito estudado e todas as pessoas que o estudam gostam, porque é um livro que liberta você de muita coisa. É um livro que faz assim uma ponte entre a Bíblia e o Espiritismo, que todos acham por bem de condenar. Eu não me aborreço com isso. Condeno o Espiritismo quem não o conhece, de ouvir dizer. Não há problema, nós não temos nenhuma pretensão de sermos o dono da verdade. Agora, enquanto não aparecer uma verdade maior do que a que nós descobrimos através dos textos originais, na Bíblia e nos Evangelhos, nós não vamos mudar a nossa conduta de pesquisador e de cientista, ok? Então você pode pedir todas as nossas obras na Candeia, na Boa Nova, ou direto aqui em João Pessoa no site www.ideiaeditora.com.br, uma palavra só. Ou então, direto, ou pelo telefone 083 3222 5986 aqui em João Pessoa. Ou em São Paulo, você tem na Grande São Paulo, 2409 1540 com a Sinal Verde. Faça seus pedidos, que o Mário manda deixar na casa de vocês. E você que tem vontade de conhecer a história de Jesus ao vivo, em loco, aonde os fatos aconteceram, nós estaremos agora no mês de abril, fazendo uma viagem à Jordânia e a Israel. E você é nosso convidado. Se quiser estudar juntos, todos os dias, durante 18 dias, nós estaremos ministrando um curso sobre a vida de Jesus em loco, onde os fatos vão acontecendo. Você estará conosco na Galileia, na Judéia, Jerusalém, Monte das Oliveiras, Betânia, Jericó, toda aquela área. Vamos também à área onde passou o povo hebreu, Monte Nebo, Petra, toda aquela área do deserto, onde Moisés passou com o povo no Vale do Aravá. Você vai estar conosco estudando passo a passo toda a história desse povo que defendeu e defende até hoje um Deus único, o monoteísmo. Mas nós
se você quiser estar conosco, desculpa, eu já ia esquecendo, entre em contato com a RW Turismo, São Paulo, pelo telefone 011 3667 3506. Aguardo você. Se inscreva logo, procure logo, porque temos provavelmente poucas vagas e talvez não tenha mais condições de você ir conosco agora. Mas entre em contato com a Wanda ou a Márcia e que nós estamos lhe aguardando de braços abertos. Bem, vamos continuar com a pergunta do Carlos sobre a genealogia de Jesus. Observe curiosidade. Então já vimos que o povo esperava, né? E aqui eu quero lembrar que o profeta Isaías diz uma coisa aqui: o Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu. Isso aqui, inclusive, Jesus lê na sinagoga de Cafarnaum, de Nazaré, e por causa disso quase que ele era jogado do monte da precipitação lá em Nazaré, porque ele falou que esse capítulo se referia a ele. Hoje a profecia se consubstancia, acontece. Porque veja bem, o que é que ele está dizendo? Porque Yahvé me ungiu. A palavra, o verbo ungir em hebraico, machar, Hamashia é o ungido. Todos os reis de Israel foram ungidos. Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Agora, quem ungiu Jesus? O próprio Deus. Essa é a diferença. Jesus não foi ungido por homem nenhum. E o profeta já diz aqui: Yahvé me ungiu. O Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. Tudo que ele fez, toda a sua caminhada, todo o seu ministério na Galileia, na Judéia, por onde ele passou, o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico, um dos maiores profetas do povo hebreu, diz exatamente aquilo que aconteceu com Jesus. Proclamar a liberdade dos cativos, libertação aos que estão presos, proclamar um ano aceitável, a fim de consolar todos os enlutados, e vai por aí afora uma série de profecias que aconteceu com Jesus, como ele lê isso na própria sinagoga de Nazaré. Agora veja a preocupação de Mateus, como respondendo a tua pergunta, Carlos, com relação ao primeiro capítulo. Ele apresenta 42 gerações que antecederam a chegada de Jesus. E por que ele apresenta 42? E ele diz lá no final, primeira coisa, olha: portanto, o total das gerações de Abraão até Davi é 14, de Davi até o exílio 14, o exílio da Babilônia, e 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. 14 gerações. Quando a gente chega em Belém, e você visita a gruta, lá na gruta tem uma estrela de prata com 14 pontas. Aquilo ali é uma estrela que foi colocada para que o povo hebreu reconhecesse que ali chegou o Messias anunciado pelo profeta. Porque ele dividiu em 14, em 14 e 14. Porque o evangelho de Mateus é um evangelho dirigido aos hebreus. É um evangelho que quem lê vai reconhecer que é o evangelho dele. Porque ele diz: seu nome se chamará Jesus, porque salvará o seu povo. Se você lê isso em português ou em grego, não significa nada. Por que Mateus diz que ele virá salvar o seu povo? Ora, porque o verbo hebraico yachar significa salvar. E o nome de Jesus é Yeshua. Olha aí. Yeshua, ele diz, o livro da origem de Jesus. E Yeshua, aquele que salva. Um judeu, um hebreu, lendo isso aqui, vai identificar Jesus como sendo
da dinastia e da família. E por que ele fala em 14, 14, 14, divide em 3? Não é coincidência, não. Porque Mateus ratifica tanto esse número 14. Porque a palavra David, em hebraico, se você somar as letras, tem 2 Dalets, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet em hebraico, olha, é a 4ª letra. Tem 2 Dalets, 4 mais 4, 8. E um Vav. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav. Vav é 6. 4, 2, 4 dos 2 Ds de Davi, somado dá 8. Com 6 do Vav dá 14. Então você ou diz Davi ou diz 14. Então Mateus ainda aprofundou mais a característica israelita ou hebraica de Jesus. Por isso que ele no final ele faz essa conta para fechar que ele não estava falando de qualquer um. Estava falando do ungido de Deus e não do ungido dos homens. E por isso que ele diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Observe que não aparece mulher. E Abraão gerou Isaac com Sara. Isaac gerou a Jacó com Rebeca. E vai por aí afora. Gerou a Judá. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Aí já vem com Lia e Raquel. Significando que o que é importante no judaísmo, essa geração é de homem para homem via primogênito. Então Jesus é o primogênito, porque ele chega lá no final, ele diz assim, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo, o que salva e ungido ao mesmo tempo. Porque Cristo é Mashiach, que o grego chamou Cristo ungido. E Yeshua, já falei para vocês, Yashá, aquele que salva. Então, Mateus, tua pergunta, Carlos Pereira, foi fantástica. Muito obrigado. Porque às vezes a gente não expõe isso porque acha que todo mundo já sabe. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho o maior prazer de esclarecer, logicamente que teria ainda mais coisas para a gente acrescentar sobre isso, com relação ao lado judeu de Mateus, que você vai ver que ele é um evangelista que quando Jesus escolhe os 10, diz assim, não vá à terra dos samaritanos nem aos gentios. Quer dizer, ele não queria saber de samaritano, que era contra judeu, nem de pagão. Ele queria saber de um evangelho para judeus, que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tem um conjunto de fatores que identifica esse evangelho como sendo um evangelho judaico. Um evangelho puramente messiânico, com a base que a gente vê aqui com Isaías, e ao mesmo tempo um evangelho que consubstancia a ungicidade de Jesus pelo próprio Deus, como ele diz em Nazaré, na sinagoga, e por isso que quase foi assassinado ou empurrado no Monte das Precipitações, lá em Nazaré, porque falou que naquele dia estava se cumprindo as profecias ditas pelos antigos. Então, eu te agradeço, Carlos Pereira, a oportunidade, e você, meu caro amigo telespectador que está acompanhando esse programa, você pode enviar pelo nosso Facebook Abrindo a Bíblia, TV Mundo Maior, que você vai encontrar lá o nosso programa, o nosso Facebook, e pode enviar suas perguntas, vai ver lá o meu nome, professor Severino Celestino, porque me parece que tem outro com o mesmo nome, de uma pastora, uma cristã, não tem absolutamente nenhuma concorrência com ela, ela faz um trabalho dela, que é um trabalho tão digno, tão nobre e tão respeitável, como esse que nós procuramos fazer com você, porque todos nós estamos a caminho do Cristo. Obrigado pela audiência de vocês, Jesus no coração, até a próxima semana, se Ele assim o permitir. Muita paz a todos. Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração.